Olá, você sabe o que é uma taxa equivalente? Em matemática financeira, nós temos um processo bem interessante que é o de aplicar dinheiro, valores, ao longo do tempo para ele ir rendendo alguma coisinha que nós chamamos de juros. Mas uma coisa que é bem bacana é que o que é praticado na realidade é uma modalidade chamada de juros compostos. E esses juros compostos, eles são aquele tipo de juro que calcula sempre ao final do período que foi combinado. Por exemplo, se nós temos aí um juro de capitalização mensal, então ao final de cada mês, a parte credora, né, vai pegar esse valor e vai capitalizar, ou seja, vai calcular os juros e vai agregar ao valor inicial. Desse modo, quando for calcular o juro do próximo mês, ele já não calcula mais em cima só do valor inicialmente aplicado, mas calcula também com relação ao juro que já foi gerado no primeiro mês. Nesse caso, pode parecer assim uma coisa vamos dizer assim, sutil, pensar o seguinte: se você tem uma taxa de juro de 20% ao ano, vou colocar um valor que é melhor, mais fácil da gente poder raciocinar. 20% ao ano, perdão, 24% ao ano. Seria a mesma coisa que ter uma taxa de 2% ao mês? A princípio a gente pode imaginar que poderia ser, já que 2% ao mês, um ano tem 12 meses, então daria aí 12 vezes 2, 24% ao ano. Então teríamos aí mais ou menos a ideia de equivalência de taxas. Mas não, tá bom? Não é assim que ocorre. Justamente pelo fato de que no juro composto a capitalização é feita sempre quando termina um período, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: é, dentro dessa ideia de taxas equivalentes, nós temos aqui então a seguinte pergunta: o que são as taxas equivalentes? Tá bom? A gente precisa entender isso bem para ficarmos bem por dentro mesmo dos tópicos financeiros e como isso pode ajudar a gente na nossa vida cotidiana, nossa vida diária. Tá ok? Então vamos lá. Taxas equivalentes seriam aquelas taxas que produzem o mesmo montante ao final de um período qualquer. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Deixa eu colocar aqui a nossa canetinha. Deixa eu separar o nosso espaço aqui em duas regiões e pensar o seguinte. Eu tenho um capital inicial aqui, vamos marcar aqui mais ou menos uma ideia, capital de R$ 200, certo? E eu vou aplicar ela aqui a uma taxa I de 2% ao mês. Vamos colocar aqui ao mês. E eu vou receber de volta um montante. Vou chamar aqui um montante X, certo? Suponha que eu vou gastar aqui um tempo de 6 meses. Pronto. Então esses R$ 200 em 6 meses, a 2% ao mês, vão receber um montante aí X. Por enquanto esse valor X não interessa muito pra gente, só pra gente poder raciocinar um pouquinho. Agora preste bem atenção. E se eu quisesse, e se eu não quisesse uma capitalização mensal? Se eu quisesse pegar os meus R$ 200, tá certo? Olha, se eu quisesse pegar os mesmos R$ 200, aplicar ele não por mês, se eu quisesse aplicar ele por ano, tá certo? Então vou colocar aqui a minha taxa aí, colocar aqui uma interrogação, porque é ela que eu vou tentar determinar. Qual seria a taxa por ano, tá bom? Então se o tempo aqui fosse em anos, qual seria o valor dessa taxa aí por ano?
Tá? Então a gente chama de taxas equivalentes, por quê? Porque eu pegaria uma taxa que é de 2% ao mês, transformaria ela em uma taxa I, que eu não sei o valor ainda dela, tá aqui a interrogação, por ano, tá bom? De modo que ela produza exatamente o mesmo montante, certo? O mesmo montante X. Compreenderam a ideia então aqui? Tá? Bom, então em resumo, taxas equivalentes seria isso aqui, certo? Veja só, vamos revisar aqui para ver se ficou bem entendido qual é a ideia da taxa equivalente. Joia? Vamos colocar aqui numa corzinha mais discretinha. Olha só, taxa equivalente são duas taxas que produzem o mesmo montante, olha só, produz o mesmo montante ao final de períodos que sejam equivalentes, ok? Então, normalmente a gente vai transformar as taxas de ano para meses, ano para semestre, para trimestre, de mês para dia, tá bom? A gente vai tentar calcular essas taxas equivalentes por períodos, por unidades de tempo diferente. O período é o mesmo tamanho, o período, mas capitalizados em unidades de tempo diferentes. Tá bom? Vamos tentar ver se conseguimos fazer isso ficar mais claro aqui na nossa próxima sessão. Vamos ver então que fórmula é que nós usamos para poder chegar na taxa equivalente. Bem, pensando aqui na ideia, deixa eu aumentar aqui o tamanho do meu pincel. Pronto, para ver se fica aqui, se ficar gordinho demais a gente organiza, ajusta direitinho, acho que ficou muito grande. Vamos ajustar um pouquinho menos, deixar nesse daqui mesmo. Pronto, ao vivo fica bem legal. Pronto, então tá. A fórmula das taxas equivalentes é bem tranquila. Por exemplo, vou chamar o seguinte, eu tenho um capital C, certo? E quero aplicar ele em dois períodos de tempos equivalentes, de forma que eles tenham montantes iguais, tá bom? Você sabe que pelo juros simples, o fator de correção seria 1 mais I, certo? Elevado a um tempo inicial, ok? Então, essa é a fórmula do juro composto. Beleza. Isso aqui vai me dar um montante que eu vou chamar de M. Vou chamar de M1 aqui. Isso vai me dar o meu montante 1. Só que eu quero trabalhar esse montante, eu quero aplicar esse valor C em outra, por exemplo, com uma taxa medida em outra unidade de tempo. Então o que eu faria? Eu faria esse capital multiplicado também pelo fator de correção, que é o fator 1 mais I, elevado a um t. Eu vou mudar esse t e colocar o t maiúsculo. Vou até colocar esse I aqui maiúsculo para diferenciar do primeiro I ali. Pronto, seria 1 mais I elevado a t. Isso aqui seria nosso segundo montante, ou seja, um montante numa outra aplicação, certo? Bom, de tal modo que esses dois montantes sejam iguais, joia? Bom, e se os montantes são iguais, a gente não vai precisar, por exemplo, desse M1 aqui, ele vai cancelar aqui, esse aqui era só o reajuste, tá bom? Isso era só para identificar. Então, como essas duas expressões são iguais, esse capital aqui com esse outro capital, ele vai simplesmente desaparecer. Por que vai desaparecer? Porque a gente pode dividir os dois lados por C, tá bom? Acho que você já se lembra aí que se vocês têm uma igualdade, se os dois lados têm um fator igual, então você pode dividir os dois lados por esse fator C, que aí esse C dividido por C vai cancelar, C dividido por C vai cancelar também,
Então eu vou ficar aqui com quem? Com 1 mais I elevado a T igual a 1 mais I, só que agora eu vou colocar o I maiúsculo aqui, tá bom? Elevado a um T maiúsculo aqui também. Só para diferenciar do primeiro. Então, em resumo, a fórmula de taxas equivalentes é essa daqui, tá certo? Onde de um lado você tem a taxa numa unidade de tempo e do outro lado você tem a taxa em outra unidade de tempo, mas de modo que os tempos sejam equivalentes, tá bom? Esse é o segredo do cálculo de taxas equivalentes, é a gente mudar, encontrar o valor da taxa para períodos de tempos equivalentes, tá bom? Por isso elas são chamadas de taxas equivalentes, porque o tempo está medido em outra unidade de medida, mas significa o mesmo tempo que a primeira capitalização, tá ok? Então aqui está a nossa formulazinha. Como no geral um desses períodos aqui vai ser uma unidade, ou o da esquerda ou da direita, tá bom? Então normalmente a gente diz o quê? Que a unidade de tempo que é maior, a gente reduz a 1. Por quê? Justamente por ser maior. Como por exemplo, se eu tiver um problema que esteja trabalhando o tempo em meses e anos, então a unidade ano é maior do que a unidade meses. Então eu vou chamar o ano de unitário, ou seja, um ano vai ser o período regente do nosso problema, por exemplo, tá bom? Então um deles vai se tornar 1, tá bom? Mas na hora dos exercícios a gente vai mostrar isso para vocês melhor. Então aqui está a formulazinha, a fórmula das taxas equivalentes, e o porquê dela é porque ela saiu da ideia de que as taxas equivalentes produzem montantes iguais, tá bom? Seria essa a ideia. Bom, vamos então a um exemplo, tá bom? A gente só consegue trabalhar bem a partir do exemplo. Qual é a taxa semestral equivalente a 1% ao mês? Primeiro vamos entender esse problema, tá ok? Qual é o significado desse problema aqui? A pergunta seria o seguinte: se você tem uma aplicação aqui a 1% ao mês, ela vai gerar um montante para você e vai ser capitalizado mensalmente. Ao final do primeiro mês vai ser calculado os juros daquele mês e incorporado. Aí vai partir para o segundo mês. Quando terminar o segundo mês, vai calcular o juro daquele mês novamente e vai incorporar no valor inicial. E isso vai acontecer 6 vezes. Então eles vão ser calculados 6 vezes. E ao final dos 6 meses e dos 6 cálculos, você vai ter o seu montante. A pergunta aqui é: existiria uma taxa que faz o mesmo serviço que esses 6 cálculos, mas que pode ser feito apenas uma vez ao final de 6 meses, por exemplo? Porque aqui está falando que queremos descobrir uma taxa que seja semestral, tá vendo? Uma taxa semestral, que equivale a 1% ao mês. Como eu já disse agora há pouco, um pensamento comum seria de pensar o seguinte: se a taxa mensal é de 1%, então a taxa semestral deveria ser de 6%, porque um semestre tem 6 meses. Vamos ver se isso é verdade, tá? Então eu vou até anotar aqui do ladinho, eu vou até colocar assim a seguinte ideia: pensamento, tá bom? Porque normalmente é o que nós pensamos. Rapidinho seria isso, que uma resposta viável seria que a nossa taxa semestral deveria ser de 6% ao semestre, tá bom? Então vou colocar aqui 100 de semestre, tá bom? Vamos aplicar a nossa fórmula para ver se isso aqui é verdadeiro. O que é a minha fórmula? Me diz o quê? Que 1 mais I
elevado a 1t é igual a mesma coisa do outro lado, 1 mais i elevado a t. Vou colocar o t maiúsculo aqui. Pronto. Vamos fazer o seguinte, quem é maior aqui? É um semestre ou é um mês? Então você vai perceber que o semestre é maior. Então o lado que for chamado de semestre, a gente vai deixar como se fosse 1, tá bom? Um semestre tem quantos meses? Vamos dizer assim. Tá, ok? Então esse lado esquerdo aqui, olha, vamos usar ele para o período semestre. Esse lado aqui, vamos usar ele para o período mês, ok? A gente vai deixar os dois tempos equivalentes, tá bom? Então o meu t aqui vai ser 1, tá bom? Por quê? Porque ele é o maior, a gente vai imaginar ele como sendo uma unidade. Então ficaria o que aqui? 1 mais i elevado a 1, tá? Um semestre. E aqui do outro lado ficaria 1 mais... Agora essa taxa aí, aqui, olha, essa taxa aí é a taxa de 1%, que é ao mês, não é isso? Então 1% é 0,01, ok? E o tempo aqui agora, olha, esse t é o mesmo tempo de um semestre, só que medido em quê? Medido em meses. Bom, eu pergunto para vocês, quantos meses tem num semestre? Não é? Quantos meses tem num semestre? Então são 6 meses. Beleza? Então aqui ficaria o que? 6. Ok? Então é mais ou menos essa ideia. Bom, vamos agora, a partir de agora é só fazer o cálculo. Até essa linha aqui foi interpretação e substituição de valores. Agora é fazer o cálculo, tá bom? 1 mais i elevado a 1 fica o próprio 1 mais i. Então aqui fica 1 mais i. Aqui fica 1 mais 1 centésimo, dá 1 inteiro e 1 centésimo. A gente coloca 1,01 elevado a 6. Pronto. E para mim descobrir essa taxinha aí agora, ficaria assim. I é igual a 1,01 elevado a 6 menos 1. Vamos descobrir quanto que vai dar isso aí? Olha só então, a minha taxa vai ser... Vamos usar a calculadorinha aqui para nos ajudar. É 1,01 elevado a 6. Olha, 1,01 elevado, que é essa teclinha aqui, elevado a 6, dá o quanto? 1,0615. 1,0615. Aí agora menos 1 aqui, ó. Menos 1. Ora, se eu tenho um inteiro, 0,0615, tiro 1, então me sobra aqui exatamente 0,0615. Isso aqui já é a nossa resposta, só que está escrito ainda no formato decimal, tá bom? Vamos transformar isso aqui em porcentagem. Transformar em porcentagem é só pegar a vírgula, trazer aqui a 2 casas para a direita. Então a minha taxa será de 6,15. Olha, 6,15% ao semestre. Tá bom? Ao semestre. Olha o que tem de interessante aqui. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O nosso problema dizia o quê? Que nós temos uma taxa de 1% ao mês e queremos pegar essa taxa e encontrar uma outra que seja equivalente a ela, ou seja, que produza o mesmo montante, só que capitalizado uma única vez no final do semestre. Ou seja, a gente chama isso de taxa semestral. Tá bom? Ela vai capitalizar, ela vai calcular apenas no final do semestre.
o pensamento comum dizia que para uma taxa de 1% ao mês, deveria ter uma taxa de 6% ao semestre. Fazendo os cálculos aqui, a gente descobriu que na verdade não é 6%, é um pouquinho maior do que 6%. Deveria ser aqui 6,15%, tá bom? Então aqui está a ideia de taxa equivalente, tá bom? 1% ao mês corresponde a 6,15% ao semestre. Bacana? Joinha. Vamos então ao próximo exemplo, exemplo 2. Eu fiz 2 exemplos aqui para vocês, tá bom? Acho que com 2 exemplos é suficiente para vocês conseguirem resolver aí a atividade que está proposta. Olha esse próximo aqui. A ideia é a seguinte: qual é a taxa bimestral equivalente a 18% ao ano? Entenderam? Eu tenho aqui uma taxa de 18% ao ano e quero descobrir qual é uma taxa equivalente, mas que seja capitalizado por bimestre. Vamos entender essa situação. Suponha que você aplicou um dinheiro, tá bom? Em um banco, vamos usar aqui o nome de um banco qualquer, no Banco do Brasil. E esse banco, ele paga para você 18% ao ano. Quando eu digo que é 18% ao ano, estou dizendo que ele vai capitalizar, ou seja, ele vai calcular quando chegar ao final desse ano. Ele vai fazer o cálculo e vai incorporar o juro aqui no seu dinheiro. E quando eu quero descobrir então uma taxa bimestral, eu estou querendo dizer o seguinte: qual é o valor da taxa que eu devo aplicar o mesmo valor lá no Banco Bradesco, para que o Banco Bradesco calcule bimestralmente o valor do meu rendimento e incorpore nesse valor, de tal modo que quando terminar o ano eu tenha no Bradesco e no Banco do Brasil o mesmo rendimento. Tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia de taxas equivalentes. Vamos lá então? Primeira coisa que vocês precisam fazer é compreender a forma que vocês vão usar, tá bom? Vamos repetir ela aqui, ó. Então ela é 1 mais i elevado a t. Isso é para o primeiro lado. Vamos pensar assim, não, aqui é para o bimestre. E coloca a mesma coisa do outro lado. 1 mais i. Vou colocar um i diferente, tá bom? Porque na verdade é realmente diferente. E o t eu vou colocar também diferente para diferenciar uma da outra. Vamos pensar o seguinte: isso que eu estou fazendo de colocar o bimestral aqui, eu poderia fazer bimestral do lado esquerdo também, tá bom? Poderia fazer bimestral do lado esquerdo, mas eu vou colocar aqui, o bimestre vai ser aqui, tá bom? Bimestre aqui. E aqui vai ser ano. Bom, vamos fazer aquela perguntinha novamente. Se eu tenho aqui 18% ao ano e eu quero calcular isso bimestralmente, o que você poderia imaginar? Um ano tem quantos bimestres? Bimestre vem de 2 meses, certo? Então, um ano são 12 meses, então teríamos aí 6 bimestres no ano, certo? Aí o pensamento comum pode pensar o seguinte: se a taxa de juros por ano é 18%, como o ano tem 6 bimestres, então 18 dividido para 6 daria 3. Ou seja, o pensamento comum imagina que a taxa equivalente seja 3% ao bimestre. Ó. Tá vendo? Tô levando vocês a raciocinarem nesse sentido. Vamos ver se isso aí é verdade aplicando a taxa, aplicando a fórmula. Então, já que o lado esquerdo é bimestre, então eu não tenho a informação bimestral, tá bom? Então vai ficar aqui. É o que eu estou procurando. Vai ser 1 mais i elevado a quantos?
O meu tempo medido em bimestre vai ser 6. Por que 6? Porque no ano tem 6 bimestres, ok? Vou colocar aqui o igual. Do lado de cá eu tenho 1 mais I. Só que essa taxa aqui agora é a taxa do ano. E é 18%. 18% é 0,18, tá bom? Lembra disso? 1 mais 0,18 elevado ao tempo. Esse tempo aqui, como o ano é maior do que o bimestre, então ele vai ser a unidade, tá bom? Ele vai ser 1. Ó, sempre a unidade maior de medida do tempo eu vou colocar como sendo 1, porque facilita bastante o nosso trabalho. Ok. O lado direito fica 1 mais 0,18 elevado a 1, todo número elevado a 1 dá ele próprio, então fica aqui 1,18, tá bom? Se você não entendeu o cálculozinho aí, vocês podem parar o vídeo um pouquinho e fazer esse pedacinho aqui, tá bom? Que vocês vão perceber que vai dar mesmo 1,18. Do lado esquerdo eu não tenho nada o que fazer porque não sei ainda o valor do I. Pronto, tem uma igualdade que eu preciso encontrar o valor desse I, mas tem um expoente aqui, tá bom? E o expoente é 6. Qual é a operação inversa da potência? É a radiciação, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, para funcionar legal isso daqui, eu vou calcular agora a raiz sexta dos dois lados da nossa igualdade, tá bom? Vou limpar aqui um pedacinho para ficar bem nítido aqui para nós. Pronto. Então vou colocar aqui deixa eu colocar de preto aqui a operação inversa da potência, que é a radiciação. Ó. Não se preocupe que vocês não vão fazer isso aqui manual, tá bom? Então é só para vocês saberem o que fazer. Por que a gente usou aí essa radiciação de raiz sexta? Justamente porque aqui a gente quer eliminar um expoente 6, que estava aqui, ó, 1 mais I elevado a 6. Por causa desse expoente 6 aqui, ó, é que nós estamos usando a raiz sexta, tá bom? E aqui fica 1,18. Pronto. A raiz sexta de uma potência de expoente 6 dá a própria base. Então aqui sobra só quem? Sobra 1 mais I. E agora aqui fica a raiz sexta de 1,18. Vamos para a nossa calculadora. Vamos calcular a raiz sexta de 1,18. Se você for procurar aqui agora, você não vai encontrar, por exemplo, essa expressão raiz sexta nessa calculadora científica. Mas é a mesma coisa que elevar a 1 sobre 6, tá bom? Porque olha só, mais ou menos isso aqui, ó. Se eu tenho assim, raiz sexta, vou usar um númerozinho fácil aqui, de 2. O expoente do 2 seria 1, então transformando aqui em expoente racional, seria 2 elevado a 1 sexto, tá bom? Então essa maneira de escrever uma potência com expoente fracionário é a mesma forma de calcular uma raiz qualquer, tá bom? Então na calculadora que não tiver a possibilidade de desenhar raiz sexta ou raiz cúbica, vocês podem usar expoente fracionário, tá bom? Para poder organizar direitinho. Então nesse caso aqui nós teremos justamente isso, ó, 1,18 elevado a 1 sexto. Esse processo é a mesma coisa que calcular a raiz sexta de 1,18, ok? Agora a gente consegue ver na calculadora aqui, olha. Vamos calcular aqui 1,18 elevado, ó, a quem? A 1 sexto, que seria 1 dividido para 6.
E eu vou encontrar aqui 1,027. 1,02796. 1,02796. Vou deixar aqui, tá ótimo. Passando esse 1 aqui lá para o outro lado, ó, esse 1 aqui está positivo, vai para o lado de lá negativo. Então ficaria assim, I vai ser 1,02796 menos 1, ou seja, vai dar aqui, o meu I vai ser 0,02796. O que isso aqui significa? Ó, já finalizamos. Passa essa vírgula daqui para cá, ó, duas casinhas decimal, dá 2,79%. Ó, vou arredondar para 2,8%. Pronto. Veja só. O tanto que é bacana essa ideia aqui. O pensamento comum diz que se eu tenho uma taxa anual de 18% e quero transformar essa taxa anual para bimestres, como um ano tem 6 bimestres, então a ideia inicial seria dividir esses 18 em 6, né? Um pouquinho para cada bimestre, daria 3 então. Mas a realidade é um pouco diferente, tá bom? Não deu 3 aqui, ó, tá vendo? Deu 2,8. Por que isso aqui acontece? Justamente pela capitalização que agora vai ser bimestral, tá bom? A capitalização bimestral quer dizer o quê? Que a cada mês, a cada bimestre no caso, esse valor do juro vai ser incorporado no valor do principal e todo mês ele vai gerando um pouquinho de juro, a tal ponto que quando chegar ao final do ano, essa taxa de 2,8% vai dar o mesmo montante que uma capitalização única de 18% no final do ano, tá bom? Então é mais ou menos isso aí. Com o passar do tempo vocês vão tendo facilidade para calcular e para registrar e para organizar as ideias, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia de taxas equivalentes em matemática financeira. Eu espero que isso aqui ajude vocês a deixar as ideias um pouquinho mais claras e realizar os cálculos que vocês precisam realizar, tá bom? Até a próxima, pessoal.